Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Gustavo, azulejista, e agora a gente vai bater um papo sobre rejuntes. Pessoal, se tratando de rejuntes hoje no mercado, tá? Você vai ter basicamente dois tipos de rejunte, que se dividem em 4 grupos, tá? Que pode-se dizer até 3. Eu vou já explicar para vocês por quê. A gente tem os rejuntes de base resinada, que aí a gente enquadra nisso os acrílicos e os rejuntes epóxi. E a gente tem os rejuntes cimentícios, que geralmente são os rejuntes em pó, tá? Então o rejunte cimentício, ele vai ser sempre em pó, para você misturar na composição dele água. Uma informação que é bem importante, tá? Na embalagem do produto, o fabricante sempre discrimina a quantidade de água que você tem que misturar na composição. E aí você fala, tá, mas se eu for usar fracionado? Eu não recomendo. Se você precisar fracionar, é interessante que você fracione balanceando o peso. Vamos supor, você tem um potinho de 1 kg de rejunte e o fabricante recomenda 300 ml de água. Então você sabe que você tem 30 ml de água para cada 100 gramas, tá? Então você fracionar dessa forma, pesando o rejunte, para que você não comprometa a composição desse material, tá? Isso no caso dos rejuntes cimentícios, que é esse daqui que eu estou falando para vocês. Esse daqui é um de base resinada, tá? Mas mesmo que não seja um rejunte comum, flexível, tá? Cimentício, basicamente o processo é o mesmo. Rejunte flexível para cerâmica, base resinada ou o rejunte cimentício que seja em pó ali, basicamente o processo vai ser esse, tá? E aí, seguindo nessa linha, a gente tem o rejunte acrílico, que seria aqui um entre os 3. Ele não é tão forte quanto o epóxi e nem tão fraco quanto o rejunte cimentício, tá? Então, um rejunte muito indicado aí para áreas úmidas, cozinhas, banheiros, tá? O rejunte acrílico geralmente ele já vem pronto para uso, bem numa embalagem como essa daqui que vocês estão vendo, tá? O que você vai precisar fazer aqui? Fazer a mistura do componente, que você faz dessa maneira, tá? Você vai apertando a embalagem aqui, ó, tá? Para você fazer a mistura dos componentes. Fez a mistura, você não vai tirar dessa embalagem para usar, tá? Não é necessário. Você faz um pequeno corte aqui nessa pontinha e faz a aplicação como se fosse uma bisnaga de confeiteiro aqui, ó, dentro da própria junta. E depois você vem com a espátula de EVA ou de borracha para fazer o espalhamento desse rejunte, tá? Então essa é a maneira de trabalhar com o rejunte acrílico. Aí a gente vem aqui para o terceiro, que é o mais forte dele. Geralmente indicado para saunas, churrasqueiras, piscinas, tá? Áreas que tem uma alta dilatação, uma alta movimentação, que é o rejunte epóxi, tá? O rejunte epóxi geralmente ele é bicomponente, tá? Então você vai precisar misturar o componente A com o componente B para poder você ter a formulação correta do rejunte para poder fazer a aplicação. Esse rejunte, a trabalhabilidade dele é um pouco mais complicada. Por quê? Ele tem um prazo de secagem muito curto, tá? Então não é interessante que você misture os dois componentes de uma vez aqui, por exemplo, os dois juntos aqui, e aplique numa área muito grande, tá? Como ele é um rejunte muito forte, ele vai impregnar no revestimento e você não vai conseguir fazer a limpeza e depois você vai ter perdido aí esse material, tá? Então o interessante é que você misture os dois componentes e vá aplicando aos poucos. Uma técnica que eu uso nas minhas obras, tá? Eu trabalho sempre com o auxiliar para aplicar esse tipo de rejunte, tá? Então eu venho, aplico em uma placa, o auxiliar já vem fazendo a limpeza nessa placa e eu vou aplicando na próxima. Assim a gente consegue aumentar a produtividade, não fica um trabalho tão lento e ainda assim garante a garantia do produto, tá? Todas as instruções de uso de qualquer um dos 3 rejuntes sempre vai estar na embalagem que o fabricante manda, tá? Lembra que a embalagem é o manual de uso do produto, tá? Então vai estar lá a quantidade de água, forma de aplicação, o tempo que esse rejunte pode ficar aplicado sem limpeza, tá? No caso do rejunte acrílico, um tempo mediano, rejunte cimentício, um tempo maior, tá? E o rejunte epóxi, um tempo bem mais curto. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com esse carinha aqui, que é o epóxi, tá? Porque esse aqui, depois de aplicado, se impregnar, você vai perder material. Quer saber mais? Acesse agora o nosso site e confira tudo o que preparamos para você. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Fique por dentro.